a gente falar também de São Januário, porque você falou muito nessa questão do estádio e tudo mais, mas é um estádio que, a cada dia que passa, precisa de reformas. Ele está ficando obsoleto até pela idade. É raríssimo a gente ter um estádio de 95, 96, 97, 98 anos que não tenha tido nenhuma reforma ao longo desse tempo, né? Ou reformas pequenas, não tenha expandido, tenha diminuído, enfim. São Januário é um estádio que permanece quase no original, entre aspas, desde aquela época. E eu queria que você falasse um pouco da reforma de São Januário, como é que o Vasco, já que ele pertence à associação ainda, como é que o Vasco pretende fazer? Há uma parceria em vista com a 777? Você também, que já foi secretário de transporte, sabe que ali o acesso é complicado, que as vias são estreitas, então o que o Vasco pensa para a comunidade, que o estádio fica no meio de uma comunidade, então assim, precisa também ter uma parceria com a associação de moradores, enfim. Como é que o Vasco pensa essa questão da reforma de São Januário e se tem uma previsão para ela sair? Porque já tem um projeto aprovado, confere? Confere. Olha só, esse o sonho da reforma e ampliação de São Januário é um sonho que não nasceu agora, é um sonho de já muitos anos do Vasco e dos vascaínos. Primeiro, um reconhecimento. As condições atuais de manutenção e conservação do estádio de São Januário não são as mais adequadas. Nós sabemos disso. Isso é da responsabilidade da associação ou da responsabilidade hoje da 777? é uma responsabilidade da SAF. Nós transferimos essa responsabilidade da SAF. Quando nós entramos, nós tínhamos o estádio numa situação de absoluta falta de investimento. Investimos todo o que nós podíamos na manutenção estrutural do estádio, ou seja, para que o estádio pudesse continuar funcionando e recebendo com segurança o torcedor. Porém, as condições do estádio São Januário, você frequenta o estádio, eu frequento o estádio, nós sabemos que não são as adequadas para um estádio de um clube da grandeza do Vasco da Gama. No nosso contrato com a SAF, com a 777, nós fizemos a locação do estádio, ou seja, hoje quem controla, administra e opera o estádio é a Vasco da Gama SAF. Né? Nós fizemos um contrato de locação com eles e nesse contrato de locação está incluída a responsabilidade pela conservação e manutenção do estádio. Então essa responsabilidade hoje é da SAF. A SAF está iniciando um trabalho, ela está desenvolvendo o seu trabalho. Existem críticas, vamos falar que é verdade, não temos que falar a verdade, existem críticas de muitos frequentadores de São Januário que ainda não estão satisfeitos, com razão, diria eu, com o atual estado de conservação e manutenção do estádio, mas a gente compreende que a 777, na verdade a Vasco da Gama SAF, tem um cronograma de trabalho. Ela atacou primeiro, naquela entre-safra do futebol, o centro de treinamento, a questão dos campos, a questão dos vestiários, o atendimento aos jogadores, e agora ela vai entrar em São Januário dentro de um cronograma para melhorar a qualidade de conservação e manutenção e a experiência do torcedor. E não estamos falando de uma mega reforma, não estamos falando de aumento de capacidade, estamos falando de uma obrigação que ela tem de adequadamente manter o estádio e oferecer uma melhor a experiência para o torcedor. Isso vai acontecer agora ao longo dos próximos meses. Com relação à ampliação e à reforma do estádio... Só uma dúvida rapidinho antes da gente falar desse tema. Toda vez que eles forem mexer em alguma coisa no estádio, precisa da anuência do Vasco Associação? Vai reformar o banheiro? Vai melhorar? Não. Eles podem fazer? Se eles forem mudar alguma coisa estrutural, aí eles precisam da anuência do clube de regatas. E como é que funciona essa anuência? Tem que chamar o Conselho Deliberativo Não, ou basta... não, é a diretoria administrativa. Perfeito. Se for uma coisa normal, a diretoria administrativa, que é a signatária do contrato, analisa. Olha, eu quero triplicar esse espaço, diminuir esse espaço e autoriza. Perfeito. Agora, qualquer manutenção, melhoria e tal, não tem nada. O que nós queremos é que ele, como locatário, melhore as condições. Isso é uma locação normal, né? Você tem lá o apartamento, você tem que manter ele bem. Agora, se você quiser quebrar 3 cozinhas e 4 banheiros, você tem que falar com o proprietário. Perfeito. E o proprietário vai dizer sim. Obviamente, qualquer coisa que for para melhorar não vai ter problema nenhum. Agora, o que eles não podem fazer em hipótese nenhuma, sem a nossa autorização, é descaracterizar historicamente o estádio. Mexer na fachada, mexer nos bustos, mexer em todo o conteúdo histórico do estádio, aí, em hipótese nenhuma, eles podem mexer sem falar conosco. Pode tirar a estátua do Roberto Dinamite do campo sem falar com o clube? Não, não pode. Pode mexer em alguma coisa fundamental da fachada sem falar com o clube? Não, não pode. Esses itens nós protegemos, que são itens de responsabilidade nossa, a guarda da identidade do nosso estádio. Para reforma, eu queria que você falasse um pouquinho, tem um projeto aprovado, há alguma chance desse projeto ser modificado? Porque é um projeto que eu acho que tem uma maioria de aprovação, mas claro que nenhum projeto é 100%. Mas ele vai passar por outra discussão, até por já ter tido um tempo. Sim. É um projeto que já é definitivo e se já tem uma data, assim, vai começar a obra tal dia. Dá para falar isso? Vamos lá, só rapidinho para explicar isso, que eu acho que é um tema muito importante. Nós recebemos da administração anterior um projeto de reforma e ampliação do estádio de São Januário, elaborado pelo arquiteto Sérgio Dias, que foi vascaíno, que foi meu colega secretário de urbanismo na Prefeitura do Rio.
excepcional arquiteto, um bom projeto de reforma e ampliação do estádio de São Januário. Esse é o nosso ponto base de partida. O clube não tem recursos, obviamente, para investir na reforma e ampliação do estádio. Nós precisamos de capital externo para fazer isso e nós estamos trabalhando isso com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes. Desde que iniciamos a nossa gestão, nós procuramos o prefeito, nós identificamos, dentro da legislação municipal, possibilidades de captação de recursos para executar a reforma. O prefeito foi absolutamente sensível ao pleito do Vasco, inclusive é um grande vascaíno, foi absolutamente sensível ao pleito do Vasco, e nós passamos aí praticamente 1 ano e meio elaborando esse arcabouço para você criar uma operação que permita comercialização de direitos construtivos de São Januário em outras áreas da cidade e esses recursos carimbados para a reforma do estádio. Esse processo está pronto, já passou por todas as instâncias internas do município do Rio de Janeiro, agora está em fase de finalização para que o prefeito possa encaminhar uma mensagem à Câmara dos Vereadores. Para isso ser aprovado, terá que passar pela Câmara dos Vereadores. Então, o projeto de lei, a minuta do projeto de lei está pronta e agora é uma etapa política que vai se iniciar, tão logo o prefeito libere esse encaminhar. Então, nós, daqui para frente, pode mexer? Claro que pode. Pode ajustar? Claro que pode. Nós temos um plano base, esse plano base pode ser ajustado. A lei sendo aprovada, nós vamos ter a possibilidade de comercializar no mercado. Importante de se dizer, não há dinheiro público. A Prefeitura do Rio não vai botar dinheiro dos cofres públicos dentro de São Januário. A Prefeitura do Rio vai aprovar, através da Câmara de Vereadores, a criação, o estabelecimento do potencial construtivo do estádio. Era isso que eu ia te perguntar, se esse potencial construtivo, é isso? É isso. Nós temos 70 mil metros quadrados ali que pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É um equipamento tombado de interesse histórico, ninguém vai construir nada naquele local. Então o Vasco não vai aproveitar o potencial construtivo que tem naquela área para fazer um empreendimento imobiliário, comercial, residencial, etc. Mas nós temos um potencial ali. Então o que pode se criar através de uma lei é a possibilidade de você transferir esse potencial construtivo para outras áreas da cidade que estejam aprovadas dentro dessa lei, e aí o empreendedor privado que tem uma área que não pode construir por algum motivo, ele não tem esse potencial construtivo, ele pode comprar o potencial do Vasco, colocar na área dele e pagar ao Vasco para isso. É como se fosse uma transferência de potencial. Exatamente, uma transferência onerosa de potencial construtivo a um privado. E aí esse dinheiro entra num fundo carimbado, só pode ser gasto na construção e na reforma. O Vasco não pode pagar salário, o Vasco não pode pagar dívida, vai ser criado um fundo específico, exclusivo para a reforma do estádio. Esse fundo pode sofrer penhora? Não, esse fundo é um fundo que vai ser feito, estamos estudando, 2 anos estudando esse negócio, justamente. Esse fundo, a transferência dos recursos vai se dar à medida que a obra for andando, o Vasco não vai ficar com um caixa parado lá boiando, né? Você tem uma lei com uma entidade própria, então os recursos vão ser transferidos a partir de medição de obra. Então não vai ficar dinheiro empossado no Vasco. A obra vai andando e o recurso vai chegando. Então o dinheiro nunca vai estar no caixa, né? Não, o dinheiro não está empossado no Vasco. Agora, tem toda uma complexidade jurídica que vai ser bolada a partir da aprovação da lei. Mas para essa lei, é só para o Vasco? É para esse projeto específico de São Januário? É para projetos em geral? Porque quem está querendo construir um estádio também é o Flamengo, eu pergunto se... Essa é uma lei específica para o Vasco, daquele terreno de São Januário. Evidentemente que a Prefeitura pode fazer isso... E ela já fez, o Vasco não é o primeiro ente ou primeira instituição que vai se beneficiar de uma lei desse tipo. Isso já foi feito muitas vezes na cidade, agora, próprio sendo da cidade, tem leis de incentivo de construção que dizem respeito a mecanismos parecidos que o Vasco vai fazer. Agora, se outro clube quiser fazer, discute com a prefeitura, primeiro ele tem que ter um terreno, primeiro ele tem que ter uma série de coisas. Nós estamos trabalhando há quase 3 anos em cima disso, mas, evidentemente, que não há nenhuma exclusividade para o Vasco. A lei é específica para o Vasco porque trata daquele terreno de 70 mil metros quadrados em São Cristóvão. Perfeito. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.